abrimos este primeira de segunda-feira de carnaval, reforçando uma informação e também trazendo detalhes, apurações e avanços sobre o Andrei, que não conseguiu, é importante frisar, o work permit, nada mais é do que a licença de trabalho no Chelsea, e o Chelsea aceitou emprestar o Andrei para o futebol brasileiro, para jogar Libertadores e para jogar no Palmeiras. Então o Andrei escolheu o Palmeiras, também tinha à disposição negociações com o Internacional e Atlético Mineiro. O Andrei preferiu o Palmeiras por vários argumentos, entre eles ser titular, visto que o Palmeiras perdeu o Danilo, a possibilidade de ser treinado pelo Abel Ferreira, enfim, a projeção que o Palmeiras faz geralmente com jovens jogadores, mas a informação que nós temos e publicamos no fim de semana, ontem no caso, é que o Palmeiras não chegou ainda a um acordo 100% com o Chelsea. Por quê? Porque o Chelsea quer e praticamente obriga nessa negociação que o Andrei esteja à disposição do Ramon Menezes, no caso a seleção brasileira sub-20, no Mundial sub-20 agora na Indonésia, entre maio e junho desse ano. Lembrando que o Brasil sub-20 foi campeão agora recentemente do torneio sul-americano. O Andrei foi capitão, foi um dos goleadores, os artilheiros, ao lado do Vitor Roque, do Atlético Paranaense. E, num primeiro momento, o Palmeiras se mostrou contrário. O Palmeiras quer ter o poder da decisão. Se, porventura, o Andrei for convocado, o Palmeiras quer ter a última palavra se o Andrei vai ou não vai para o Mundial. Lembrando que o empréstimo seria até dezembro, ou seja, já é uma temporada em andamento. O Andrei também desfalcaria o Palmeiras por cerca de um mês, 2 meses, entre preparação e também a disputa do Mundial Sub-20, mas por enquanto é isso. Eu vou jogar a bola para o PVC, para o PVC perguntar se houve algum avanço hoje, porque o Andrei já está no Brasil, viajou, mesmo sem ter um acordo 100% com o Palmeiras. Ele já viajou, já foi liberado para o Chelsea para estar no Brasil enquanto as negociações decorrem. Do meu lado, a informação que é, por enquanto, não há fumo branco, porque falta esse entendimento entre Palmeiras e Chelsea em relação à participação do Andrei no Mundial Sub-20. PVC, a tua informação também caminha por esse lado? O desfecho positivo pode acontecer? Tem chance de melar? Não, acho que tem chance de... Eu acho que vai acertar, mas eu vou na tua informação. Ou seja, o fato de o Palmeiras não querer abrir mão do poder decisório dele ir ou não ir para o Mundial Sub-20 faz toda a diferença. Para você pensar, são 3 rodadas entre o dia 20 de maio, ou entre a preparação, né? Entre o dia 1º de maio e o dia 11 de junho, o Mundial começa dia 20 de maio, mas o Andrei se integraria à seleção brasileira por volta do dia 1º de maio, 5 de maio. Então são 3 rodadas de Libertadores da fase de grupos em que o Andrei estaria ausente, e já das finais do estadual e do início, pelo menos 2 primeiras rodadas brasileiro. O Palmeiras não quer pensar assim, até porque o Palmeiras tem uma questão que é, em janeiro, para o Sul-Americano Sub-20, o Palmeiras não liberou o Giovani e o Endrick. Como é que eu libero o Andrei e não libero o Giovani e o Endrick? Tem um processo de negociação com a CBF que seria mais árduo. Mas libera o Andrei e não libera os outros 2. Fica mais difícil você negociar nesse cenário. Você pode perder pelo menos um segundo jogador que o Palmeiras não quer perder. Por que para o Chelsea é importante? Porque participar de um torneio de seleções oficial, mesmo que não seja tão oficial a ponto de a FIFA obrigar a liberação, talvez ajudasse politicamente na liberação, na permissão de trabalho para o ano que vem, para a temporada que vem. E o Palmeiras teria um acordo com o contrato de empréstimo até dezembro, com uma cláusula de saída em junho, se o Chelsea fizer questão de contar com ele para a primeira metade da temporada 23-24, só que nesse caso o Chelsea pagaria uma multa, pagaria uma despesa extra. Então o Palmeiras teria o jogador até dezembro, mas com o Chelsea pagando uma multa para liberá-lo se quiser no meio da temporada. Só que para tudo isso tem um entrave de que para o Chelsea seria melhor que ele jogasse o Mundial Sub-20, e o Palmeiras não quer liberar nem o Andrei, se for dele, nem o Giovani e nem o Endrick.
E até para traçar o cenário, se ele vem por empréstimo até dezembro, com o Chelsea podendo recuperar o jogador no meio do ano, ele também vai ao Mundial, ele praticamente não fica à disposição do Abel Ferreira. Passa a ser um negócio muito complicado para se gerir do ponto de vista financeiro, do ponto de vista tático, técnico. E PVC, antes de a gente entrar no próximo tema, que também tem um pouco a ver com o André, tem a ver com seleção brasileira, reforça para quem está em casa acompanhando essa situação de que a FIFA não obriga que os jogadores sejam liberados para competições, o Sul-Americano Sub-20, o Mundial Sub-20, que é diferente, por exemplo, de uma Copa do Mundo, uma Copa América, certo? Certo. A grande questão é que, em teoria, os jogadores sub-20 não são jogadores que, na saída do elenco, castigam, fustigam o time principal. E é assim na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, quando você leva um jogador sub-20, em teoria, você não tira um jogador do Barcelona, do Real Madrid, mas do Palmeiras, do Flamengo, você tira. E tem uma briga, uma discussão interna na CBF de como pressionar a FIFA para tornar o Mundial Sub-20 e o Sul-Americano Sub-20 competições oficiais do calendário FIFA. Porque se não é oficial, o clube não precisa liberar. Só que quando o Brasil passa um vexame, como passou 2 vexames e não se classificar, nem sequer se classificar para o Mundial Sub-20, é claro que a gente olha como crítico para dizer: o que está acontecendo com o Brasil? O Brasil não é mais o mesmo, não é mais poderoso, nem sequer se classifica para o Mundial Sub-20. Então, joga contra a força do futebol brasileiro, em teoria, e os dirigentes da CBF gostariam de conseguir o apoio do Edinaldo Rodrigues para ir até a FIFA e dizer: precisa trabalhar para a liberação, ou seja, precisa trabalhar para a oficialização do torneio como data FIFA.